Terceira e última parte de discussão a respeito de contextos ou conteúdos que devem estar claros antes de nós estudarmos a regra da cadeia. Nós iremos olhar para as nossas regras de derivação das funções elementares. Lembre-se que eu falei que nós temos dois tipos de regras, as que envolvem as operações e as que envolvem somente as funções. As que envolvem as operações são as regras da soma, produto por uma constante e regra do quociente. Esse vídeo nós iremos falar apenas das regras das funções elementares. Das funções, ou seja, das regras diretamente das funções, sem se preocupar com as operações. Então, de que regras nós vimos de funções? Nós vimos da potência de variável. Eu não vou colocar o nome, tá, guys? Se você quiser colocar, acho até bom. Nós vimos a potência de variável. Então, aqui perceba que é uma potência da variável x. Poderia ser assim, que é a potência da variável t. Poderia ser assim, potência da variável θ. Poderia ser assim, potência da variável 2, novamente potência da variável x, potência da variável v, potências de variável. Poderia ser assim, não. Aqui é uma potência, mas não é de uma variável. Aqui é a potência da função x mais 7. Ok? Então, estarmos atentos a isso. Regra da potência de variável diz o quê? Como é que ela diz que se eu for derivar a potência de uma variável, esse expoente eu vou passar de para frente e vou repetir a minha potência de variável da variável com o expoente subtraído 1. Ok? Por exemplo, vamos colocar exemplo. Vem aqui ao lado. A derivada de x elevado a 8. Potência da variável x. Expoente vai para frente. Vou repetir minha potência de variável, porém com expoente diminuído 1. Ok? Nice. Pronto. Próxima regra. Antes de irmos para a próxima regra, eu vou diminuir porque eu fiz muito grande. Isso não vai caber. Próxima regra que a gente viu foi da raiz de variável. Como derivar uma raiz de variável? Raiz de variável. Ou seja, tem que ser uma variável dentro da raiz. Repete a raiz embaixo e acabou. Põe no 2 da emoção. Pronto, acabou. Alguém tem que ficar aqui dentro, a gente coloca um 1, tá, guys? Se tivesse um número aqui, como a gente já viu alguns exemplos, se fosse assim, ia ficar assim. Como o 2 tem que repetir pela regra de constante vezes função, o 3, desculpa, o 3, a gente colocaria ele aqui direto no lugar do 1, mas não é o caso. Então essa é a regra de raiz de variável. Qual seria outro caso, professor, além de raiz de variável? Nós temos a raiz de função, que no lugar da variável aqui dentro seria uma função, por exemplo, seno, cosseno, x mais 7, 2 menos x, tudo isso é raiz de função. Mas no nosso caso é raiz de variável. Então, por exemplo, não tem exemplo, mas vamos colocar exemplo. Raiz de x. Ou raiz de t, pode ser outra letra. Na hora de derivar, como é que faz? Raiz da variável t. Vou colocar menorzinho. Quero derivar. Repete a raiz embaixo, coloco 2 da emoção e pronto. O que mais? A gente viu a regra da exponencial de variável. Então perceberam que até agora nós estamos na terceira regra e tem algo em comum entre elas.
Potência de variável, raiz de variável, exponencial de variável e as próximas vão ser as trigonométricas de variável. Então, todas as regras que nós vimos são todas em funções aplicadas em variável diretamente. Isso é a chave da regra da cadeia. Então, exponencial de variável, eu sei que é a própria exponencial. Tem muito o que fazer não. Eu quero derivar a exponencial do variável θ é a própria exponencial. Portanto, é isso. As próximas regras que nós vimos, além dessas, são as que eu lembro, as trigonométricas. Aí nós temos a trigonométrica, todas as trigonométricas de variável. Então a gente viu regra para seno de variável, cosseno de variável, que mais? Tangente de variável, secante de variável, cotangente. Já que tem tangente aqui, eu vou botar bem aqui a cotangente de variável. Tem secante aqui, eu vou colocar bem aqui a cossecante de variável. Todas essas regras que a gente viu são aplicadas em variável, ou seja, aqui depois do nomezinho, o símbolo, vem o que? A variável. Como são as regras? A derivada do seno de variável vai dar o cosseno de variável, a sua irmã. A derivada do cosseno de variável vai dar menos a irmã, seno de variável. A derivada da tangente, eu sei que vai aparecer a secante de variável, porém ao quadrado. Secante ao quadrado de variável. A derivada da secante, eu sei que vai repetir a secante e vem a tangente. Ou seja, derivada da secante de variável vai dar secante de variável, tangente de variável. Importante isso. A derivada do cotangente, aí eu vou olhar para a cotangente. A cotangente de variável vai dar o quê? Vai ter o menos desses cos, aqui tinha um cos, sempre tem menos. Menos o quê? Compara aqui. Cossecante ao quadrado de variável. E por último, a derivada da cossecante de variável, vou comparar com aqui. Vou colocar o menos e os cos. Então dá menos cossecante de variável, cotangente de variável. Essas, guys, são todas as regras de derivação, de funções, sem contar as operações de funções diretamente que a gente viu. Todas essas regras têm algo em comum, que é o quê? Todas elas são aplicadas diretamente na variável. Então a gente tem regra de potência de variável, raiz de variável, exponencial de variável, seno de variável, cosseno de variável, tangente de variável. Todas elas são aplicadas na variável. Mas as funções, quando a gente trabalha com funções, nem todas são aplicadas em variável. A gente pode ter, por exemplo, eu posso querer derivar, ao invés de uma exponencial de uma função. Eu posso querer derivar exponencial. Ao invés de exponencial de variável, posso querer derivar de exponencial de uma função. A própria função trigonométrica pega o cosseno. Eu quero derivar o cosseno, mas não de variável. Eu quero derivar o cosseno de uma nova função, por exemplo, da função exponencial. Ou até mesmo posso querer derivar o cosseno de outra função trigonométrica, ou dela mesmo. Então aqui se eu quiser derivar aqui, não é o cosseno de variável, igual aqui é o cosseno de uma função. Eu posso querer derivar a raiz também de uma função, a função x mais 1, a função seno. Eu posso querer derivar a secante de variável, que a gente viu a regra, está lá embaixo. Mas eu posso querer derivar a secante de outra função, a secante de uma potência, por exemplo. Ou seja, o que a gente viu de regras são todas para funções aplicadas em variável, entre aspas, sem interna. Mas a gente pode querer aplicar, derivar funções aplicadas em outras funções.
Como é o caso desses exemplos. Secante na função potência, a gente viu o cosseno aplicado na própria função cosseno, agora há pouco, o cosseno aplicado na exponencial, ou até mesmo no ln, que é não saiu direito não, ln. Eu posso querer derivar função aplicada em outra função. E como é que eu faço isso? Com as regras que a gente tem atualmente, a gente não sabe, a menos que a gente use limite. E quem vai responder a isso é a nossa regra da cadeia. A regra da cadeia vai nos dizer como fazer isso. Mas antes eu quero deixar claro algo que a gente já falou. Lá naquele vídeo de estrutura de funções, se você não lembrar, eu peço para você ver novamente. Vídeo não, vídeos, que era uma aula, vários vídeos. A gente comentou que as funções, quando elas podem aplicar em variável ou interna. Variável ou interna. E todas as regras que a gente viu aqui são invariáveis. Quando eu aplico uma função em outra função, essa outra função eu chamo de interna. É um nome que já foi comentado e explicado e vocês podem não lembrar, então vou fazer uma revisão rápida. Então, por exemplo, guys, a função exponencial, o que caracteriza a função exponencial? Tem que ter o ezinho, vou colocar aqui, é o ezinho e o negocinho aqui em cima. Se for só a variável, é exponencial de variável. Mas se aqui em cima tiver uma outra função, por exemplo, um seno, aí aqui é exponencial da função seno. Essa função seno, guys, a gente chama de interna. A gente chama de interna. Então, quando eu tenho ao invés de ter função de variável, tiver função de função, essa função de dentro é chamada de interna. Isso aqui, então, eu posso dizer, é a função exponencial aplicada na interna seno de x. Importantíssimo identificar o que é uma função interna. Daí que entram aqueles nossos exercícios para você identificar o tipo de função e a respectiva interna. Eu vou abrir eles aqui. Pronto. Agora, pronto. Abri o nosso exercício. Por que eu falei lá no Telegram que seria a lista mais importante? Peço para vocês revisarem essa lista e me peçam que aí eu mando para vocês, que ela está quase toda respondida e vocês podem comparar com as de vocês. Por que eu disse? Porque nela você identifica o tipo de função e a respectiva interna. Que nem aqui, ó. Descreva as suas respectivas internas. Isso é importantíssimo, guys. Essa letra A, por exemplo, é uma função ln e a interna é o seno. Aqui eu marco as internas. A interna é o x mais 1. Aqui são as funções exponenciais. A interna x mais 1. A interna é tudo isso aqui. Pois bem, então identificar a função interna de uma função será a coisa mais importante na regra de derivação. Então, guys, dê uma revisada nessa lista crucial para a gente compreender bem o que é a regra da cadeia. Que aqui a exponencial. Exponencial, a interna sempre vai estar no expoente dela, que é exponencial do seno, exponencial do x mais 1, exponencial do x quadrado mais 2x menos 1. Em verde estão destacadas as internas da função exponencial. Na função trigonométrica, eu acho que eu comecei com a trigonométrica, foi. As internas sempre vão estar depois do nome. Então aqui o seno, guys, é seno de x, então a nossa interna é só a variável. Quando a interna é só a variável, a gente não liga muito para a interna não, chama só de variável mesmo, que a gente já sabe a regra de derivação de variável. A gente sabe derivar isso. Agora, essa aqui a gente não sabe derivar ainda. É uma função trigonométrica seno. Aqui é uma trigonométrica seno. Quem é a interna? X quadrado. Então, aqui a minha interna não é a variável. É uma função. A função x quadrado. Ok? Aqui, a letra I. Função trigonométrica cotangente. Quem é a interna? A raiz de t. Então, identificar a interna. Trigonométrica, a interna fica depois do nome. A interna aqui é uma função. E a gente vai aprender como derivar funções com internas através da regra da cadeia. Ok, guys? É isso e thanks.